Graça e paz. Que o Senhor venha estar nos abençoando neste dia, amém? Que possamos ser gratos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de viver mais um dia e fazer o melhor de tudo que vier em nossas mãos. Que possamos fazer o melhor para a honra e glória do nome dEle. E que possamos nos esforçar para alegrar, para agradar o coração do nosso Deus. Amém? Eu gostaria de compartilhar aqui uma palavra, se encontra em Romanos, capítulo 14, no versículo 17, que diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, quando escreveu esse versículo para o povo, para os cristãos da igreja de Roma, é porque havia uma contenda, uma divergência entre o povo. De um lado havia aqueles que achavam que podia comer de tudo, aqueles que se arrependiam dos seus pecados, que recebiam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, que se ajuntavam ao povo de Deus, à congregação, e achavam então que a partir do sacrifício de Jesus, eles poderiam comer de tudo. Talvez por não serem judeus, né? Por virem de outros povos, terem outros costumes. E haviam aqueles que se convertiam ao Senhor Jesus, mas que eram judeus. E queriam impor a estes os costumes das leis judaicas. Aí o apóstolo Paulo ele vem e enfatiza bem que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Ou seja, independente de que eles comiam ou deixavam de comer, se eles comiam para agradar a Deus e davam graças a Deus pelo alimento, então era para o Senhor que eles comiam, faziam o certo. E se eles deixavam de comer determinados alimentos para agradar ao Senhor com medo de pecar contra Deus e davam graças a Deus, então estes também estavam fazendo o certo. Porque aqui no versículo 5, o apóstolo Paulo fala o seguinte: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Ou seja, além da divergência de comida, do que poderiam e não poderiam se comer, ainda havia a questão das festas judaicas, né, dos costumes dos judeus, dos dias que eles deveriam guardar. O apóstolo Paulo fala sobre isso também. E ele enfatiza na parte B do versículo 5. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo, ou seja, aqueles que guardavam os dias santos, segundo a lei de Moisés, se eles faziam para agradar ao Senhor, com medo de pecar contra Deus, porque não queriam pecar contra Deus, eles faziam certo. Mas também aqueles que achavam que não havia necessidade de guardar os dias e o faziam crendo que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi o suficiente para a sua salvação, então eles também estavam fazendo certo. Trazendo para os dias de hoje, quantas divergências há entre congregações e congregações por causa de costumes. Uns acreditam, algumas congregações, né, alguns ministérios, acreditam que se a mulher colocar um brinco na orelha, colocar brincos, pintar os cabelos, usar uma maquiagem, ela está pecando contra Deus, está desagradando a Deus. Outros já creem que pode usar o brinco, pode usar a maquiagem, pode mudar a cor dos seus cabelos, que isso não vai estar desagradando a Deus. E elas querem se enfeitar para alegrar o Senhor, para ficarem mais bonitas.
até mesmo para ir adorar o Senhor. E são gratas a Deus, dão graças a Deus por terem condições de se enfeitar, de usar o seu brinco, de ajeitar o seu cabelo. Se tudo que nós fizermos ou deixarmos de fazer, se a intenção do nosso coração é verdadeiramente agradar ao nosso Deus, então, amados, estamos fazendo o certo. O que nós precisamos ter é essa certeza. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo, ou seja, nós precisamos estar certos, cientes de que o que nós estamos fazendo ou deixando de fazer é para agradar ao nosso Deus. É tudo para a honra e a glória do nome dele. Porque aqui no outro versículo ele diz: porque se vivemos ou morremos, seja para a glória de Deus. Nós vivemos para o Senhor. No versículo 8, e se morremos para o Senhor. Em tudo nós somos do Senhor, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Foi Ele que entregou a vida dele na cruz do Calvário, que derramou o sangue dele, precioso, para que nós tivéssemos o direito do perdão dos nossos pecados. Não foi nenhum homem, nem uma mulher. Foi o nosso Senhor Jesus Cristo, que se fez sacrifício por nós. E Ele é que é o Senhor da minha e da tua vida. Então que nós possamos crer e ficar com essa palavra. E como diz no versículo 17, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então que nós possamos parar de julgar os nossos irmãos pelas vestes, pelos enfeites, pelo que eles fazem ou deixam de fazer. E nós possamos olhar para dentro de nós mesmos, julgarmos a nós mesmos e procurarmos fazer o melhor para o Senhor. Perguntar ao Senhor: Senhor, o que tu queres de mim? Como que o Senhor quer que eu me comporte, que eu me vista, que eu me enfeite? Como que o Senhor quer que seja a minha linguagem, minha maneira de falar? Porque eu quero agradar ao Senhor, quero ser agradável ao Senhor. Amém? O reino de Deus, ele é justiça. Por que justiça? Porque o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, nos dá direito ao perdão dos nossos pecados. E paz, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, a paz que vem a partir do perdão dos nossos pecados, tem que estar reinando em nossos corações. E a alegria no Espírito Santo, essa alegria é a alegria da certeza da nossa salvação. Amém? Então, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor no coração de cada um neste dia. E que tudo, amados, que nós possamos fazer, seja para a honra e glória do nome dele. Que possamos parar de olhar para os nossos irmãos com olhar de condenação, mas possamos olhar uns para os outros com olhar de amor, com o amor de Cristo, o amor com o qual o Senhor Deus nos amou, a ponto de entregar o Filho dele, unigênito, sem pecado, que foi concebido sem pecado, sem mácula, se entregou por nós naquela cruz, padeceu e sofreu tudo o que ele sofreu, para que eu e você tivéssemos o direito de viver eternamente com ele no céu e que possamos falar face a face com o nosso Criador. Isso é um privilégio para aqueles que creem, igreja. E nós somos mais do que vencedores. Que essa alegria do Senhor, a alegria da salvação, venha reinar em nossos corações. Amém? Graça e paz. Que o Senhor continue nos abençoando neste dia. Shalom. Amém.